Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos abordar o modelo atômico de Bohr. Como veremos, o modelo atômico de Bohr é o primeiro grande modelo atômico que é capaz de responder uma série de questionamentos relacionados aos dados experimentais e também levar em conta uma série de descobertas muito pontuais da época em que esse modelo é proposto. Nós estamos então numa linha do tempo, vamos colocar dessa forma, considerando agora o modelo de Bohr, que é o primeiro modelo atômico que vai levar em conta aspectos da quantização. O átomo de Bohr, portanto, é um modelo atômico que apresenta características da ideia da quantização, tanto do Einstein, como nós veremos, que tem a ver com a quantização da luz, quanto aspectos de Planck, das ideias de Planck sobre a quantização dos processos de emissão e absorção de energia. Isso aqui, claro, em nível atômico, né? O Planck não vai tratar o problema dessa forma, ele não vai levar em conta nenhuma estrutura para a matéria para propor o seu modelo de emissão e absorção de energia radiante. O Bohr está aqui tratando de um modelo atômico, então nós vamos realmente aqui falar do átomo. E temos aqui o assunto, né, os aspectos tratados em nossa última videoaula foram com relação à descoberta de que os átomos possuem um núcleo positivo. Então a ideia de átomo nuclear vem com a interpretação de Rutherford para o experimento realizado pelos seus orientandos de pós-graduação, Geiger e Marsden. Bom, para entender o contexto teórico experimental no qual o modelo atômico de Bohr é proposto, nós vamos voltar lá para a época de 1850, onde nós temos as leis de Kirchhoff, que vão descrever empiricamente o comportamento da emissão e absorção de luz. Nós vimos, também tratamos isso em algumas videoaulas aqui, né, que nós temos a emissão de um espectro contínuo quando um sólido é aquecido. Nós temos aqui a representação de uma lâmpada, mas na verdade é a luz oriunda do filamento da lâmpada, que é aquecido a uma temperatura a cerca de 2000 graus Celsius, as lâmpadas antigas, chamadas lâmpadas incandescentes. Então, é o caso de termos aqui um sólido incandescente, e aí então temos a emissão de um espectro contínuo. E quando tratavam-se de gases frios que recebiam luz, absorviam apenas alguns tipos de luzes, e gases quentes emitindo luz emitiam apenas alguns tipos de luzes. Então aqui temos um espectro de absorção, aqui temos um espectro de emissão e aqui temos o espectro contínuo para objetos muito aquecidos, objetos aí no estado sólido, podemos considerar dessa forma. Como vimos, esse fenômeno, a explicação para essa situação é dada por Planck no ano de 1900, ele vai propor a quantização dos processos de emissão e absorção de energia e vai explicar adequadamente o fenômeno. E Einstein vai se inspirar nas ideias de Planck para estender a ideia da quantização também para a luz. Isso vai ocorrer no ano de 1905. Então temos aí duas ideias de quantização propostas e isso tem relação com aspectos da primeira lei de Kirchhoff. Então aqui, como falei há pouco, é uma lei empírica, ela é extraída da observação dos fenômenos de emissão e absorção de luz. O que Planck e Einstein estão fazendo é teorizar esse fenômeno e, portanto, propondo leis que expliquem teoricamente o que se observa experimentalmente. Então aqui temos uma teorização e aqui temos um conjunto de leis que são empíricas, baseadas, portanto, nas observações experimentais. A emissão e absorção de luz por gases, né, são os espectros descontínuos, tanto de absorção quanto de emissão, eles vão se relacionar com a questão atômica, porque aqui nós temos gases, percebe-se empiricamente que os gases é que são capazes de gerar espectros de absorção e emissão descontínuos. E uma das perguntas que poderia se fazer é por que a matéria no estado sólido emite todos os tipos de luzes e quando ela está no estado gasoso ela emite só alguns tipos de luzes ou absorve só alguns tipos de luzes. Então essa é uma questão muito importante e os cientistas vão se inclinar para o fato de que no estado gasoso as partículas estão separadas, que é uma característica desse estado físico, né, ter as partículas desligadas completamente umas das outras. Então nós poderíamos estar falando então de partículas individuais, o que de certa forma nos leva então à ideia de átomo.
E também é importante frisar que nem todos os cientistas, tampouco toda a comunidade científica, né, acreditava na existência dos átomos. Então havia uma parcela de cientistas que era favorável a essa concepção atômica, de que existem átomos, e outra parcela de cientistas que não eram adepta a essa questão, ou a essas ideias. Então, no caso, Thomson, o Rutherford, o próprio Planck, o Einstein, são cientistas que aceitam bem a ideia dos átomos. Então, o Thomson, os trabalhos de Thomson estão relacionados com a ideia de modelo atômico, ou com as ideias de um átomo, né, de que existe algo muito pequeno que tem carga positiva e negativa, em função dos estudos que ele vai fazer com os raios catódicos, que nós vimos aqui também, e ele então vai chegar a um tipo de objeto muito pequeno que está presente em todos os objetos, os corpos materiais, e futuramente se tem essa descoberta do Thomson como sendo a descoberta, na verdade, do elétron, que é uma carga fundamental, uma partícula fundamental de carga elétrica negativa. Veja, os estudos do Thomson não estão necessariamente relacionados com as leis da espectroscopia no sentido de derivarem delas. Na verdade, os estudos de Thomson estão relacionados com os raios catódicos, e verifica-se depois que esses estudos do átomo estão relacionados com as leis da espectroscopia. Aqui não. Aqui, de fato, essa lei da espectroscopia, digamos assim, não é que induz, mas é um problema de pesquisa que vai levar à ideia da quantização de energia. Aqui, essas duas leis, elas, na verdade, depois se verifica que elas estão relacionadas com a ideia do átomo. Então, talvez aqui a forma mais apropriada seria apontar a setinha para o outro lado, né? Indicando assim que os estudos atômicos levaram ao entendimento dos espectros de emissão e absorção discretos. Aqui não, aqui realmente o estudo do espectro contínuo levou à ideia da quantização com Planck e depois a da luz com Einstein. Tá? Então talvez aqui seja melhor colocar a seta em sentido oposto. Mas o fato é que os estudos do átomo vão se relacionar com as leis empíricas de emissão e absorção de espectros contínuos, ou formação de espectros contínuos. O trabalho subsequente ao Thomson foi o do Rutherford. O trabalho do Rutherford visava investigar se o modelo atômico de Thomson era um bom modelo. O Thomson afirmava que havia uma massa positiva distribuída por todo o volume do átomo e mergulhado nessa massa positiva, vamos dizer assim, estariam os elétrons. E o Rutherford vai tentar confirmar isso experimentalmente, sugerindo aos seus orientandos de pós-graduação, Geiger e Marsden, como já mencionamos, que fizessem um experimento onde fosse possível não observar, né, mas coletar dados que tivessem informações acerca da parte interna do átomo. E, surpreendentemente, as interpretações de Rutherford para os dados experimentais que os seus orientantes coletaram levaram ele a concluir, ou a propor a hipótese de que, na verdade, não existe uma massa positiva distribuída por todo o volume do átomo, como sugeria o Thomson, mas sim havia uma concentração de carga positiva no centro do átomo, e aí surge então a ideia de núcleo atômico. Então esse é o conjunto de ideias, de maneira muito geral, né, que está, digamos assim, em discussão na época em que o Bohr vai então propor um modelo atômico, que vai resolver todas as dificuldades dos modelos propostos por Thomson e Rutherford. A grande dificuldade do modelo de Thomson é que ele não explicava corretamente a posição dessas linhas e também a quantidade delas. Além disso, ele não estava muito de acordo com os experimentos que os estudantes de pós-graduação orientados pelo Rutherford fizeram, mas, de certa forma, do ponto de vista químico, ele explicava uma série de situações muito relacionadas com a ionização, a eletrização de objetos e tal. Então era possível explicar algumas coisas, mas não todas. E o modelo de Rutherford, ele vai então, digamos assim, estar em concordância com os experimentos que são feitos pelos seus orientandos, mas com a dificuldade de que ele está propondo que os elétrons giram em torno do núcleo e, de acordo com as teorias da época, em especial a teoria eletromagnética do elétron, as teorias do elétron, né,
diziam que um elétron girando em torno de um núcleo iria emitir energia continuamente, iria, portanto, perder velocidade e com um tempo muito curto, inclusive, ele logo iria colapsar com o núcleo e, portanto, nós iríamos ter algum tipo de catástrofe em nível atômico, de maneira que a matéria ela não seria estável, mas o que nós observamos à nossa volta são os objetos, né, estáveis do ponto de vista atômico, eles não se desintegram, eles não sofrem qualquer tipo de colapso, eles estão sempre do mesmo jeito à nossa volta, salvo algum tipo de evento que os faça se modificar, mas em geral eles são estáveis, né, a matéria é estável e, portanto, temos aí esses problemas de que esses modelos atômicos apresentam essas inconsistências. Então o Bohr é o cientista que vai, é um físico, né, dinamarquês inclusive, que vai, digamos assim, fazer com que todas essas ideias possam ser aplicadas de forma coerente para produzir um modelo, um novo modelo atômico. Ele vai explicar satisfatoriamente uma série de questões, mas vai para isso precisar impor algumas condições que são vistas, né, como um certo, digamos assim, desvio das teorias físicas da época. É por isso que nós consideramos que essa fase é uma fase inaugural de uma nova física. O Bohr, como nós veremos, vai se utilizar de aspectos da física clássica, ou a física antiga, como nós chamamos, mas vai introduzir ideias novas que vão ser incorporadas na década seguinte, ao ano de 1915, a uma nova teoria física que vai se chamar, então, mecânica quântica. Então vamos entender um pouco sobre o modelo atômico de Bohr, e aqui é importante frisar que é para o átomo de hidrogênio. O Bohr vai fazer o quê? Ele vai pegar o átomo mais simples, mais leve, de todos os elementos que se conhece até então, que é o átomo de hidrogênio. Ele tem uma carga positiva no seu núcleo e tem uma carga negativa, tem apenas um elétron, e portanto, sendo um átomo muito simples, se imagina que deva ser, né, a primeira tentativa, descrever primeiramente o átomo mais simples, para daí então tentar descrever átomos mais complexos. E o quadro experimental caminha também nessa direção. Os cientistas coletam muitos dados experimentais sobre o átomo de hidrogênio. E, portanto, o Bohr, ao fazer a proposição de um modelo atômico, ele tem à disposição uma grande quantidade de dados experimentais, um grande conjunto de ideias, né, teóricas de Einstein, Planck, Rutherford, o próprio Thomson, e ele vai tentar então organizar essas ideias e fazê-las tornarem-se coerentes com os dados experimentais, e para isso ele vai propor então o seu modelo. Então o primeiro aspecto importante do modelo de Bohr é que ele vai assumir a questão da órbita. Os elétrons orbitam o núcleo, como havia proposto Rutherford. Só que então como que ele vai se livrar da questão de que a física da época não permite interpretar um elétron girando em torno do núcleo sem colapsar? Aí a primeira grande inovação do Bohr, ele vai dizer, vai assumir, vai postular que a física utilizada para descrever o átomo em nível microscópico, portanto, ela não é exatamente a mesma física que até então os cientistas utilizavam para descrever o mundo macroscópico. Então o Bohr está abrindo, né, caminho para a descrição de sistemas microscópicos e está sugerindo, portanto, que a física não é a mesma, ela apresenta modificações. E ele vai introduzir algumas dessas modificações. Então, o átomo girando em torno do núcleo positivo tem uma velocidade. A órbita circular implica que há um raio, então o elétron se desloca, né, ele gira em torno do núcleo a uma certa distância. Há uma força elétrica atrativa entre o núcleo e o elétron, já que o núcleo é positivo e o elétron é negativo. Então nós temos aí uma força elétrica atrativa, uma interação elétrica, e aplicando os conceitos, alguns conceitos da física clássica, o Bohr vai incorporar a ideia de energia cinética, já que o elétron tem velocidade, a ideia de energia potencial elétrica, já que há uma interação elétrica entre o núcleo e o próton, o núcleo e o elétron, e vai trazer uma grande inovação aqui para a ideia de momento angular. A ideia de momento angular é uma ideia da física clássica. Todo corpo que gira em torno de algum centro possui um momento angular que depende de três grandezas: a massa desse objeto, o raio, ou seja, a distância desse objeto até o centro de rotação,
que seria aqui o raio da órbita, e a velocidade de rotação em torno deste centro. Essa é uma grandeza física conhecida como momento angular, e para uma partícula como o elétron girando em torno do núcleo numa órbita de raio r, a equação seria mr vezes v, massa vezes raio vezes a velocidade. Isso é o que diz a física clássica. O Bohr está dizendo que, em nível microscópico, a física apresenta algumas diferenças, novas formas de descrever alguns fenômenos. Então ele vai propor uma nova forma de descrever o momento angular. Ele vai quantizar o momento angular, ele vai dizer que o produto mRV tem que ser igual a um múltiplo, um número inteiro, vezes a constante de Planck. Por que o Bohr está propondo isso? Porque ele percebe que se ele puder quantizar o momento angular, ele está, na verdade, quantizando as órbitas e, por sua vez, está quantizando as energias. E a quantização da energia é uma ideia que é defendida pelo Einstein, pelo Planck, e é o que é observado nas linhas espectrais, né? Os átomos emitem só alguns tipos de luzes. Isso quer dizer, na linguagem do Einstein, que só algumas intensidades de energia que são emitidas. Então está claro que o átomo apresenta a energia quantizada pelos dados experimentais. Então o Bohr está procurando uma forma de quantizar a energia para o átomo em seu modelo. E a forma que ele encontra é quantizar o momento angular a partir da ideia do Planck. Então quando se faz isso, se desenvolve matematicamente essas ideias, através de uma teoria que é puramente clássica, na verdade, exceto por essa ideia, que é uma ideia inovadora de quantizar o momento angular, o Bohr chega a uma equação de energia quantizada. A energia do átomo de hidrogênio depende da órbita do elétron. E o Bohr vai encontrar um conjunto de órbitas que o elétron pode ocupar em torno do núcleo. Esse E aqui representa a energia do átomo, dada pela posição do elétron numa determinada órbita. Esse N aqui representa as possíveis órbitas que o elétron pode ter, e ele tem a ver com esse N que aparece aqui, é o mesmo, inclusive, aqui eu só escrevi em letra maiúscula e aqui em letra minúscula. E esse 13,6 é uma constante característica aí do modelo de Bohr, que nós não vamos discutir aqui. E aqui então o N ao quadrado. Eu vou mostrar no próximo slide como é que se interpreta essa equação de energia. Tá? Então, verifica-se, portanto, que o átomo, segundo o modelo de Bohr, levando em conta essas ideias aqui, apresenta diferentes níveis de energia e, portanto, estão relacionados com as diferentes órbitas que o elétron pode ter ao girar em torno do núcleo. Então veja, duas coisas importantes. Os átomos apresentam núcleos diferentes. Então, se nós considerarmos, além do átomo de hidrogênio, outros átomos, nós vamos ver que eles têm núcleos diferentes e, portanto, eles têm uma quantidade de elétrons que também não é igual. O átomo de hidrogênio tem um núcleo bem leve, é só um próton, e tem só um elétron. Se nós pegarmos o átomo de hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica, o núcleo já é bem mais pesado e ele apresenta 2 elétrons. Né? Então, todos os átomos apresentam núcleos diferentes. E é isso que permite, inclusive, posicioná-los em diferentes locais da tabela periódica. E, consequentemente, tem uma quantidade de elétrons também diferente. Isso implica que cada átomo tem um conjunto de órbitas diferente. E, portanto, eles vão ter diferentes níveis de energia. E isso quer dizer que cada átomo emite um conjunto de cores diferentes. É assim que o Bohr vai explicar por que diferentes tipos de elementos químicos têm diferentes espectros de emissão. Porque eles têm níveis de energia muito diferentes que têm relação com o núcleo e a quantidade de elétrons que cada elemento atômico tem. Então veja, o Bohr ele não vai tentar descrever outros átomos. Na verdade, ele vai tentar descrever, por exemplo, o átomo de hélio, e já vai ter uma série de problemas. Ele não vai conseguir fazer uma descrição satisfatória para o átomo de hélio. Mas para o átomo de hidrogênio, a descrição é muito boa. Portanto, é razoável se imaginar que exista uma série de ideias do Bohr para o átomo de hidrogênio que devem ser válidas para os outros átomos, mas não tudo.
Então vamos entender um pouco mais sobre esses níveis de energia. Então a equação que o Bohr encontra para os níveis de energia do átomo é dada por essa expressão aqui. En igual a menos 13,6 dividido por n quadrado. E o que é o n? O n nós chamamos de número quântico principal. Ele é que nos diz em que órbita o elétron pode, ou que órbitas o elétron pode ocupar. Então veja, se nós fizermos n igual a 1, e fizermos os cálculos, nós vamos encontrar a energia desse estado, deste nível, desta órbita, como sendo menos 13,6 elétron-volt. Elétron-volt é uma unidade de energia muito apropriada para sistemas atômicos, que nós não vamos discutir aqui, porque nós não vamos aprofundar muito a questão quantitativa, vamos ficar apenas nos aspectos mais qualitativos. Mas o fato é que n igual a 1 corresponde à primeira órbita, aquela mais próxima ao núcleo, e aquela, portanto, com mais energia, menos 13,6 elétron-volt. Quando fazemos n igual a 2, nós encontramos o próximo nível de energia, que, fazendo os cálculos aqui, fazendo n igual a 2, 2 ao quadrado dá 4, 13,6 por 4 dá esse número aqui, menos 3,4 elétron-volt. Então é uma órbita mais afastada do núcleo, é uma órbita mais energética. Dois detalhes importantes. Primeiro, são níveis de energias negativas. O que isso quer dizer em nível atômico? Que energias negativas são energias de estados ligados. Toda vez que nós temos um sistema de energia negativa, significa que nós temos um sistema de estados ligados. O elétron está ligado ao núcleo e, portanto, ele apresenta um nível de energia negativo. Percebe que quando calculamos o nível de energia da segunda órbita possível para o elétron no átomo de hidrogênio, a energia aumenta. Lembrando que o número menos 3,4 é maior do que o número menos 13,6, Então esse número aqui é maior do que esse, não podemos deixar de considerar, portanto, o sinal nessas interpretações. Quando calculamos a terceira órbita, substituindo n por 3, 3 ao quadrado, 13,6 dividido por 9 vai dar esse valor que está aqui, menos 1,51 elétron-volt. Então a terceira órbita está ainda mais distante do núcleo e possui ainda mais energia. E assim sucessivamente, se calcularmos as demais órbitas para o elétron, essas seriam as primeiras 5 órbitas possíveis para o elétron no átomo de hidrogênio. Importante salientar que não há uma escala aqui, eu espacei igualmente uma órbita da outra. O núcleo ele é bem pequeno, embora ele seja muito maior do que o elétron, é cerca de 2.000 vezes maior que o elétron, mais massivo também. Então nós temos aí um espaçamento entre as órbitas que não condiz com aquilo que é de fato calculado, mas não dá para colocar a figura em escala, porque ela ficaria inacessível, Mas para se ter uma ideia, se a gente colocasse o átomo de hidrogênio em larga escala, por exemplo, considerando um estádio de futebol como o Maracanã, uma laranja no centro do estádio equivaleria ao núcleo e o elétron estaria girando na borda do telhado, do teto do estádio, na parte mais alta e mais externa do estádio. Então você pode ver que é difícil fazer uma figura em escala, mas isso não importa, porque nós estamos apenas abordando aí a parte numérica sem levar em conta essas escalas de grandeza. Então, os níveis de energia são quantizados, as órbitas são quantizadas. Você percebe que você não pode ter o elétron em qualquer posição ao redor do núcleo, são posições muito específicas. Para o caso do átomo de hidrogênio, são essas aqui as energias das órbitas. Então, quantizando o momento angular, o Bohr vai quantizar a energia e também as possíveis órbitas que o elétron pode ter. Então esse é um aspecto novo, que na física clássica ele não é o que se esperava, Se esperava uma coisa contínua, que o elétron pudesse ter qualquer energia e pudesse se posicionar em qualquer lugar. Mas quantizar o momento angular, ou seja, levar em conta a ideia de Planck, tem como consequência um átomo que apresenta níveis de energia quantizados e, portanto, um conjunto de órbitas que não é qualquer.
são órbitas muito específicas. Se você troca o hidrogênio por outro átomo, a interação elétrica ela se torna mais intensa, e além disso você tem mais elétrons envolvidos, né? Então o conjunto de órbitas também se modifica bastante. Bom, outro aspecto importante que o Bohr vai considerar no seu modelo é que o elétron pode saltar de uma órbita para outra. Saltar de uma órbita para outra é também chamado de salto quântico. Então esse é um conceito que o Bohr vai introduzir que não existe até então na física clássica. Quando o elétron passa de uma órbita para outra, de um nível de energia para outro, você tem aí um salto quântico. Como que isso pode acontecer? Aí ele vai incorporar a ideia do Einstein. Um elétron pode passar para um nível de energia maior se ele receber energia, né? Então o que nós temos é o elétron girando numa certa órbita. Nesta órbita ele tem uma certa energia e ao receber um fóton, né, ao absorver um fóton, ou seja, ao absorver luz, ao receber uma certa quantidade de energia, ele salta para um nível mais energético. Esse aspecto de saltar de um nível para outro, esse fenômeno, né, é chamado de transição eletrônica, ou seja, a mudança de órbita do elétron, certo? Então, a absorção de luz faz o elétron saltar de um nível energético para outro, de uma órbita para outra. Agora tem um detalhe muito importante, o salto do elétron depende da absorção de um fóton, mas esse fóton tem que ter uma energia que corresponda exatamente à diferença de energia entre os dois níveis, entre as duas órbitas. Então o elétron só absorve fótons que tenham uma energia exatamente igual à diferença de energia entre os dois níveis. E aí entra a equação de Einstein. A diferença de energia entre dois níveis, o ΔI de energia, e isso pode ser calculado porque o modelo de Bohr permite obter as energias de cada nível. Então a diferença de energia entre dois níveis corresponde a uma certa frequência, e é a frequência que determina o tipo de luz, né? E é por isso então que o Bohr, né, vai poder explicar que os elementos químicos, na sua condição microscópica, né, em nível atômico, podem absorver só determinados tipos de luzes, porque isso tem relação com o distanciamento entre as órbitas do elétron em torno do núcleo. Então, cada átomo possui um conjunto de órbitas, cada órbita tem uma energia específica, e a diferença de energia entre as órbitas é também uma diferença de energia muito específica. Portanto, não é qualquer fóton que o elétron pode absorver para saltar do nível 3 para o nível 4. É isso que vai explicar por que determinados tipos de luzes, determinadas cores, somente essas podem ser absorvidas por um determinado átomo, né? Então, o espectro de absorção é explicado assim. O elétron absorve um fóton que contém a energia exatamente igual à diferença de energia entre dois níveis. Isso vai dar uma certa cor. Como o elétron pode saltar do nível 1 para o nível 2, ou do nível 1 para o nível 3, ou do nível 1 para o nível 4, nós temos uma série de possibilidades de absorção, que depende, portanto, de como os níveis de energia estão distribuídos, né? Vale o mesmo para quando o elétron volta de um nível mais elevado de energia para um nível mais baixo de energia, só que aí o processo é oposto. O elétron está saindo de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo, então ele precisa emitir luz, ele precisa perder energia. E é aí então que ocorre a emissão de luz na forma de um fóton, uma porção de luz quantizada, porque tem que emitir exatamente a energia correspondente à diferença de energia entre os dois níveis que estão envolvidos na transição. Então, é isso que explica o espectro de emissão. Por que o átomo de hidrogênio emite só alguns tipos de luzes? Porque o elétron pode sofrer determinados tipos de transição apenas, que são caracterizados pelo valor das energias das órbitas que estão digamos assim, disponíveis para um elétron no átomo de hidrogênio. Então, os processos de emissão de luz
e a absorção de luz são explicados através do salto quântico. A transição eletrônica de um nível de menor energia para um nível de maior energia exige a absorção de luz, a absorção de um fóton, que vai corresponder a uma linhazinha lá no espectro de absorção. E a emissão de luz tem a ver com a transição eletrônica de um nível de maior energia para um nível de menor energia. Como o elétron vai diminuir a sua energia, então ele vai perder essa energia na forma de luz, e é assim que se explica os espectros de emissão. Cada transição possível da quinta órbita, do quinto nível para o 4, para o 3, ou para o 2, ou para o 1, corresponde a uma das linhas no espectro de emissão de um determinado elemento químico. Aqui estamos falando do hidrogênio. Então é um aspecto muito importante que, além dos níveis de energia serem quantizados, os saltos quânticos só podem ocorrer se o elétron receber ou emitir uma quantidade de energia exatamente igual à diferença de energia entre as órbitas que estão envolvidas na transição. Então, esse é um aspecto muito importante do modelo de Bohr, muito sofisticado inclusive, que vai explicar e muito adequadamente a absorção e a emissão de luz do átomo de hidrogênio. Essas figuras que estão aqui correspondem a medidas experimentais que à época do Bohr eram feitas com muita segurança e muita confiabilidade. Então veja, alguns elementos importantes sobre o modelo de Bohr. As diferentes órbitas que o elétron pode ocupar correspondem aos diferentes níveis de energia do átomo, como já falamos aqui várias vezes. Uma vez que as órbitas são quantizadas, os níveis de energia do átomo também são quantizados. Então, temos um átomo quântico, portanto. O elétron sempre ocupa o estado de menor energia. Esse é um aspecto muito importante do modelo de Bohr. Ele não sabe explicar, mas no seu estado fundamental, que é chamado assim, portanto, o estado fundamental é sempre o estado de menor energia e o elétron sempre se encontra no estado fundamental. Os demais estados são denominados estados excitados, ou seja, você precisa intervir no átomo, você precisa interagir com o átomo para que o elétron saia do estado fundamental. E isso significa que você tem que dar energia para o átomo. E uma das formas de fazer isso é com luz. Se você joga luz em cima do átomo, é possível que os elétrons saiam do seu estado fundamental e venham a ocupar um nível de energia mais elevado, ou seja, executem um salto quântico. Então o elétron pode saltar para um nível de energia superior absorvendo um fóton de luz, que é o salto quântico. E o elétron, ao voltar para o seu estado fundamental, pode perder essa energia emitindo um fóton de luz, também um salto quântico aí para uma órbita de menor energia. Cada átomo possui um conjunto de órbitas que é muito específico daquele tipo de átomo, o que confere a cada átomo, portanto, um conjunto de níveis de energia muito específico. Um elétron em uma órbita estável não emite energia. Portanto, nesse aspecto não se aplicam as leis da física clássica. Então, o Bohr está dizendo que só determinados aspectos da física macroscópica se aplicam aos sistemas microscópicos. E uma das coisas que não se aplica é o fato de que o elétron estaria emitindo energia por estar girando. Ele não emite. Um elétron em órbita estável não emite energia, não se aplica a esse caso as leis da física clássica. E outro aspecto importante é que os elétrons não apresentam qualquer órbita em torno do núcleo, eles só podem estar em órbitas muito específicas. Esse também é um aspecto que é uma inovação, não pertence aí às leis da física clássica. Então, aplicando-se às leis da mecânica clássica, pode-se determinar os níveis de energia e suas respectivas órbitas. Porém, o Bohr está incrementando essa ideia com a quantização do momento angular a partir da ideia do Planck. A ideia do Planck não é a quantização do momento angular, a ideia do Planck é a quantização da energia. E o Bohr percebe que para quantizar a energia de um átomo, ele pode fazer isso quantizando o momento angular, que é aquela grandeza que descreve um corpo em rotação, que é o caso do elétron em torno do núcleo. Agora, o átomo de Bohr também tem as suas limitações. O modelo atômico do Bohr vai apresentar as seguintes limitações.
O modelo de Bohr não descreve adequadamente átomos mais complexos, né? Ele falhava já para o átomo de hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica. O átomo de hélio, portanto, não é um átomo muito mais complicado que o átomo de hidrogênio, mas já para esse átomo o modelo de Bohr falhava drasticamente. O modelo de Bohr também não explicava adequadamente alguns fenômenos relacionados com a aplicação de campos magnéticos. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas quando você aplica um campo magnético, né, usa ímãs, né, para atuar sobre uma amostra de hidrogênio, o espectro da amostra se modificava, ele apresentava mudanças. Então, vários cientistas vão se dedicar ao estudo das modificações dos espectros devido à aplicação de campos magnéticos. Nós chamamos isso de desdobramento das linhas espectrais. Apareciam mais linhas do que se observava sem o campo magnético, e o modelo de Bohr não é capaz de explicar adequadamente esse fenômeno. O modelo de Bohr também não explicava qual seria a localização do elétron durante o salto quântico. Isso é um aspecto muito importante da física clássica, você ter a cada instante de tempo a posição e a velocidade de uma partícula, quando você está descrevendo o movimento dela. Mas quando o elétron salta de um nível de energia para o outro, ele não descreve uma trajetória. O elétron simplesmente desaparece de uma órbita e aparece em outra órbita. Não há uma explicação para uma eventual trajetória entre uma órbita e outra. Então, o modelo de Bohr não tem uma descrição para isso. Então, não há como você descrever a transição de uma forma contínua, né? O elétron desaparece de uma órbita e aparece em outra. Não há nenhuma explicação para isso e, portanto, é um ponto bastante perturbador aí para os cientistas da época aceitar que o elétron possa simplesmente desaparecer de uma órbita e aparecer em outra, mais ou menos energética. Outro aspecto bastante problemático, né, que causava um certo desconforto para os cientistas da época, é que o modelo de Bohr não explicava a causa dos elétrons voltarem para o estado fundamental após a sua transição do estado fundamental para estados de maior energia. Vou voltar aqui para explicar melhor esse aspecto. Então, como vimos, né, os elétrons tendem a ficar no estado fundamental. Se você joga a luz aqui em cima, de um modo que o elétron possa absorver um ou outro fóton e saltar para um outro nível de energia, realizando, portanto, um salto quântico, depois de um certo tempo nessa órbita, o elétron volta para o estado fundamental. O Bohr não tem uma explicação para isso. Ele volta espontaneamente, mas ele não tem uma explicação. Inclusive, ao retornar, o elétron pode retornar, supondo que ele tenha saído do estado fundamental para a órbita equivalente ao nível de energia número 5, a última que está desenhada aqui. Estando aqui, depois de algum tempo, o elétron pode voltar para o nível 4, ou para o nível 3, ou para o nível 1, ou diretamente ou para o nível 2, ou diretamente para o nível 1. O elétron pode voltar para o nível 4, depois para o nível 1, ou pode decair do nível 5 para o nível 3 e depois para o nível 2. Então tem uma série de possibilidades de transições que vão ocorrendo até que o elétron chegue ao seu estado fundamental. É um fato de que, saindo do estado fundamental para alguma órbita de maior energia, o elétron vai voltar. Mas ele pode voltar sofrendo transições parciais ou diretamente para o estado fundamental. Então, o modelo de Bohr não explica duas coisas. Primeiro, por que os elétrons voltam para o estado fundamental? Não há nada que justifique isso. Isso é uma questão em aberto. E o Bohr também não sabe explicar quais transições parciais o elétron vai sofrer. E essa é uma medida experimental. Se sabe que determinadas transições ocorrem com mais frequência do que outras pelo brilho da linha espectral. Porque quando o elétron decai, digamos, do nível 5 para o nível 4, ele emite um fóton característico dessa transição. Se a transição do nível 5 para o nível 4 for muito frequente, for mais comum do que do nível 5 para o nível 3, significa que mais fótons desse tipo, do nível 5 para o nível 4, serão emitidos.
serão emitidos. E ao detectar mais fótons, nós teremos uma faixa mais brilhante aqui. Então, o modelo de Bohr não explicava por que determinadas transições ocorriam com mais frequência do que outras. Ou seja, o modelo de Bohr não explicava por que algumas linhas brilhavam ou eram mais brilhantes do que outras, né? Por que determinados tipos de fótons eram emitidos em maior quantidade do que outros. Então, o Bohr não tem uma explicação para isso. Então, ele não explicava, por fim, né, por que algumas linhas espectrais eram mais brilhantes do que outras. No entanto, com todas essas dificuldades, o modelo estava em boa concordância com alguns conceitos da física clássica, mas não todos, e estava também em boa concordância com os dados experimentais. Não todos, mas um grande conjunto. E isso justificou o fato da aceitação, com o tempo, né, de algumas das ideias do Bohr, principalmente as ideias da quantização. O modelo seguinte, né, na próxima década, de 1915 a 1925, todos esses estudos vão evoluir bastante, tanto no âmbito experimental quanto no âmbito teórico, de modo que em 1925 chegou-se a um modelo atômico bem mais sofisticado que o modelo de Bohr, chamado modelo de Schrödinger, e isso vai coincidir inclusive com uma mecânica quântica agora muito mais bem estruturada do ponto de vista teórico do que as ideias quânticas inicialmente propostas pelo Bohr. Então elas cumprem um papel de abrir, né, novos horizontes, no sentido de que a matéria em nível microscópico precisa ser descrita por novas leis, e em 1925, com Schrödinger e também outros cientistas, que eu não vou mencionar aqui, chegou-se a uma primeira formulação teórica e conceitual, né, para uma teoria, realmente aí poderíamos chamar de uma teoria quântica. O que Bohr está propondo não é uma teoria quântica, né, é um modelo atômico que incorpora ideias quânticas e ideias da física velha, da física clássica, e com Schrödinger e outros cientistas vai se chegar em 1925 a uma primeira formulação conceitual para a teoria quântica, para aquilo que hoje nós chamamos de mecânica quântica. Então é isso, até mais, pessoal.